Eu sou o Rick, do Mão do Terror, e o relato de hoje vai te fazer questionar se você realmente está sozinho agora. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho se você tem estômago forte para histórias que arrepiam. Me conta nos comentários, você acredita em fantasmas? Então vem comigo. A história de hoje é sobre o lamento que o inverno conservou no gelo. E te garanto que você vai dormir de luz acesa. A estação de pesquisa ecopolar era um ponto minúsculo de luz e calor em um deserto branco e implacável. Encaixada como um inseto metálico na vasta e desolada paisagem antártica, ela era o lar temporário de uma dúzia de cientistas e técnicos, isolados do mundo por centenas de quilômetros de gelo e a escuridão perpétua da noite polar. Lá fora, o vento uivava uma canção de ninar gelada, e a temperatura caía a níveis que desafiavam a própria vida. Lá dentro, o zumbido constante dos geradores e o cheiro de café forte eram os únicos lembretes de uma civilização distante. Doutora Aris Thorne, glaciologista-chefe, era uma mulher de determinação férrea, com cabelos grisalhos precocemente e olhos que pareciam ter visto a eternidade nos estratos de gelo. Sua obsessão era o núcleo de gelo Vostok 7, uma amostra de 3 quilômetros de profundidade que prometia segredos climáticos de eras passadas. Foi durante a análise de uma seção particularmente antiga, datada de aproximadamente 100 mil anos, que a anomalia foi detectada. Não foi um dado, nem uma composição química incomum. Foi um som, um lamento. Fraco, quase inaudível a princípio, mas inconfundível. Um som de dor, de angústia, perfeitamente preservado dentro da matriz cristalina do gelo. Aris, com a ajuda de Ben Carter, o engenheiro da estação, conseguiu isolar o som e amplificá-lo. O que emergiu dos alto-falantes do laboratório fez o sangue de todos gelar. Não era o uivo do vento, nem o estalo do gelo. Era um som que parecia vir de uma garganta humana, mas com uma ressonância e uma profundidade que transcendiam qualquer voz conhecida. Era um lamento que parecia carregar o peso de 1000 eras de sofrimento. É impossível, murmurou Ben, um homem prático e cético, acostumado a lidar com máquinas e números, não com fantasmas. O gelo não preserva sons assim. E mesmo que preservasse, o que poderia ter feito um som como esse há 100 mil anos aqui? Aris, no entanto, estava fascinada. Seus olhos brilhavam com a febre da descoberta. É uma impressão psíquica, Ben. Uma memória energética. Algo tão poderoso que ficou gravado na própria estrutura molecular do gelo. Ela estava convencida de que haviam tropeçado em algo sem precedentes. Uma janela para o passar no mais profundo da Terra. Talvez até para uma forma de vida ou consciência que a ciência moderna nem sequer concebia. Os dias seguintes foram consumidos pela obsessão de Aris. Ela passava horas no laboratório, repetindo o lamento, tentando decifrar seus padrões, buscando uma origem, um significado. Ben, por outro lado, sentia um desconforto crescente. O som, antes uma curiosidade científica, começou a se infiltrar em seus pensamentos, em seus sonhos. Ele começou a ouvir ecos do lamento, mesmo quando os alto-falantes estavam desligados. Um sussurro frio que parecia vir de dentro das paredes metálicas da estação. Então as coisas começaram a mudar. Pequenas anomalias. As luzes da estação piscavam sem motivo. Equipamentos eletrônicos falhavam e voltavam a funcionar. As temperaturas dentro de certos módulos caíam inexplicavelmente, formando camadas finas de gelo nas superfícies internas. Os pesquisadores começaram a relatar sonhos vívidos e perturbadores, cheios de imagens de solidão e desespero, de uma escuridão opressora.
e um frio que penetrava até a alma. Uma noite, Ben estava em seu quarto, tentando dormir quando ouviu um som. Não o lamento amplificado, mas um som diferente, mais sutil. Era o som de alguém chorando. Ele se levantou, verificou os corredores, mas não havia ninguém. O som parecia vir de dentro de seu próprio quarto, de algum lugar invisível. Ele ligou as luzes, mas o choro continuou, fraco, quase imperceptível, mas inconfundível. Foi então que ele viu. Uma fina camada de geada começou a se formar na janela interna. E dentro dela, por um breve instante, ele jurou ter visto uma forma. Uma figura distorcida, como se estivesse presa no gelo, com os braços estendidos em um apelo silencioso. Ele correu para o laboratório de Ares. Ela estava lá, como sempre, com os fones de ouvido imersa no lamento. "Ares, você não entende", ele exclamou, sua voz rouca de medo. "Não é apenas um som, é algo mais. Está aqui, está na estação." Ares tirou os fones, seus olhos fixos e distantes. "É a essência, Ben. Ela está se manifestando, está tentando se comunicar. É uma oportunidade única." Ela parecia não ter medo, apenas uma curiosidade insaciável, uma fome por conhecimento que beirava a imprudência. Ben tentou argumentar, mas ela estava irredutível. Ele sabia que precisava fazer algo. A estação estava se tornando um lugar de terror. As pessoas estavam ficando cada vez mais agitadas, irritadiças. A paranoia se instalava. Um dos pesquisadores, um jovem biólogo, foi encontrado em seu quarto, encolhido em um canto, murmurando sobre vozes no gelo e olhos brancos que o observavam. Ben começou a investigar por conta própria. Ele revisou os registros de temperatura, os dados dos sensores. Havia picos de energia inexplicáveis, flutuações magnéticas. Ele percebeu que as anomalias eram mais intensas perto do laboratório de Ares, onde o lamento era constantemente reproduzido. A essência, como Ares a chamava, estava sendo alimentada, fortalecida. Ele confrontou Ares novamente. "Você está liberando algo que não entendemos, Ares. Algo que está nos afetando. Precisamos parar." Ela riu, um som seco e sem humor. "Parar? Estamos à beira da maior descoberta da história da humanidade. Não podemos parar agora." Seus olhos, antes brilhantes, agora pareciam vazios, como se algo mais estivesse olhando através deles. Ben percebeu que não podia mais contar com ela. Ele precisava agir sozinho. Ele elaborou um plano. Se o lamento era a chave para a manifestação da essência, então o lamento precisava ser silenciado. Ele sabia que o núcleo de gelo Vostok 7 era o epicentro. Ele precisava destruí-lo. Naquela noite, enquanto a maioria da equipe estava dormindo ou tentando, Ben se esgueirou até o laboratório. O lamento enchia o ar, mais alto do que nunca, quase um grito. As luzes piscavam freneticamente. O frio era intenso e uma fina camada de gelo cobria as paredes. Ares estava lá, sentada em frente ao monitor, seus dedos traçando padrões no ar, como se estivesse conduzindo uma orquestra invisível. Ela não percebeu a entrada de Ben. Ele pegou uma marreta de emergência, usada para quebrar o gelo em caso de falha do sistema de aquecimento. O coração batia forte em seu peito. Ele sabia que estava prestes a destruir anos de pesquisa, a anular a obsessão de Ares. Mas ele também sabia que estava salvando a todos, talvez até a própria Ares, de algo que estava além da compreensão humana. Com um grito, ele ergueu a marreta e a golpeou contra o invólucro de proteção do núcleo de gelo. O som do impacto foi abafado pelo lamento e se tornou um rugido ensurdecedor. Ares se virou, seus olhos arregalados de horror e fúria.
Não, ela gritou, mas era tarde demais. Ben golpeou novamente, e novamente. O invólucro rachou, e o gelo milenar se estilhaçou. Um fio intenso e sobrenatural irrompeu do núcleo, e o lamento atingiu um crescendo agonizante. Um grito de dor e raiva que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. A estação tremeu. As luzes se apagaram completamente, mergulhando tudo em uma escuridão total. No escuro, Ben ouviu o som de vidro quebrando, de metal rangendo. Ele ouviu o grito de Ares, um grito que não era de raiva, mas de puro terror. E então, o silêncio. Um silêncio profundo e absoluto, mais aterrorizante do que qualquer som. O lamento havia cessado. Quando as luzes de emergência se acenderam, revelaram um cenário de devastação. O laboratório estava em ruínas. O núcleo de gelo estava destruído, seus fragmentos espalhados pelo chão. Ares estava caída, inerte, seus olhos abertos e fixos, com uma expressão de horror congelada em seu rosto. Uma fina camada de gelo cobria seu corpo, como se ela tivesse sido abraçada pelo próprio inverno. Ben foi o único que conseguiu contar a história. A equipe de resgate que chegou semanas depois encontrou uma estação em estado de choque, como sobreviventes traumatizados e incapazes de explicar o que havia acontecido. Eles atribuíram a morte de Ares a um acidente, a uma falha de equipamento. Ben sabia a verdade, mas quem acreditaria nele? Quem acreditaria em um lamento de 100 mil anos em uma essência aprisionada no gelo? Ele deixou a Antártida, mas o frio nunca o abandonou. Ele ainda ouvia o lamento, não com os ouvidos, mas com a alma. Ele sabia que havia silenciado a essência, mas não a havia destruído. Ela estava lá fora, no vasto e gelado deserto, esperando que alguém um dia a encontrasse novamente, esperando que o inverno, com seu abraço gelado, conservasse seu lamento mais uma vez, para que pudesse ser libertado e assombrar o mundo. E Ben, o homem que havia enfrentado o lamento do gelo, viveria o resto de seus dias com o conhecimento de que alguns segredos da Terra são melhor deixados enterrados, congelados no tempo, para que a humanidade nunca precise ouvir o que o inverno conservou no gelo. Se essa história arrepiou sua espinha e te deixou olhando para os cantos escuros do quarto, não esqueça de deixar aquele like sinistro para alimentar o algoritmo do terror. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber nossas histórias macabras toda semana. Afinal, a próxima pode ser ainda mais perturbadora. Conta nos comentários se você já viveu algo paranormal ou qual história te assustou mais. Adoro ler relatos reais de vocês. E se você tem aquele amigo corajoso que adora um susto, compartilhe esse vídeo com ele, ou com aquele que merece passar a noite em claro. A playlist de histórias sobrenaturais está na descrição para quem não consegue parar de ouvir. Nos vemos na próxima sexta-feira, se você tiver coragem de voltar.